eu sou a André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, não esquecer de deixar um like nesse vídeo e, se puder, deixe um comentário também para saber o que você tem achado das playlists que tem ouvido por aqui. No vídeo de hoje, os segredos que vão mudar a sua vida, como ela conseguiu obter o que queria. Essa é a história de uma moça que tinha de pegar 3 ônibus e levava 1h30 para chegar às palestras e aulas do autor desse livro. Em uma das palestras, o autor explicou como um jovem que precisava de um carro para trabalhar conseguiu adquiri-lo. A moça foi para casa e aplicou o método conforme exposto na palestra. Encontra-se transcrito aqui um trecho de sua carta, com sua autorização para a publicação, em que narra a aplicação do método do autor em sua vida. Caro Dr. Murphy, foi assim que consegui ganhar um Cadillac, que eu queria muito para que pudesse frequentar as suas palestras com regularidade. Na minha imaginação, visualizei as mesmas atitudes que eu teria como se realmente estivesse dirigindo um carro. O processo consistiu em minha ida à concessionária, onde o vendedor me levou a fazer um test drive. Andei no carro por vários quarteirões, repeti diversas vezes que o Cadillac me pertencia. Mantive a imagem mental consistente em que eu entrava no carro, dirigia-o, sentia o estofado e etc., por mais de 2 semanas. Na semana passada eu dirigi um Cadillac para suas palestras. Meu tio de Inglewood faleceu e me deixou seu Cadillac e todos os seus bens. Uma técnica de sucesso empregada por muitos executivos e empresários ilustres. Há muitos empresários ilustres que usam discretamente o termo abstrato sucesso, repetidas vezes por dia, até ficarem convictos de que o sucesso é deles. Sabem que a ideia de sucesso contém todos os elementos essenciais para o sucesso. Da mesma forma, qualquer um pode começar agora a repetir a palavra sucesso para si com fé e convicção. O subconsciente vai aceitá-la como verdade absoluta e o indivíduo vai ficar sob o estímulo de manifestação do subconsciente para ter sucesso. O indivíduo é obrigado a expressar suas crenças subjetivas, impressões e convicções. Qual é o significado de sucesso para cada um? As pessoas, sem sombra de dúvida, querem ser bem-sucedidas na vida pessoal e no relacionamento com os outros. Desejam destaque no trabalho ou na profissão que escolheram, além de ter uma bela casa e todo o dinheiro que necessitam para viver de modo confortável e feliz. Querem ser bem-sucedidas em suas vidas de orações e em seus contatos com os poderes do subconsciente. Todo indivíduo também é um empresário devido ao fato de estar no negócio da vida. Qualquer um pode se tornar um empresário bem-sucedido, ao se imaginar fazendo o que anseia fazer e possuindo aquilo que anseia possuir. É preciso tornar-se imaginativo, participar mentalmente na realidade do espírito do sucesso e fazer disso um hábito. É importante que vá para a cama todas as noites sentindo-se bem-sucedido e plenamente satisfeito para que consiga finalmente implantar a ideia de sucesso no subconsciente. Basta acreditar que nasceu para o sucesso e, enquanto rezar, maravilhas vão acontecer em sua vida. Capítulo 5. Receba orientação do subconsciente. Como as invenções e as descobertas foram possíveis com o uso do subconsciente? Muitos cientistas já perceberam a verdadeira importância do subconsciente. Edison, Marconi, Catherine, Poincare, Einstein e muitos outros fizeram uso dele. O subconsciente deu a eles a percepção interior e o know-how para todas as suas grandes conquistas na ciência moderna e na indústria. Constatou-se através de pesquisas que foi a capacidade de se colocar em ação, o poder do subconsciente que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas e pesquisadores.
Eis um exemplo de como o químico famoso Frederick fez o uso de seu subconsciente para solucionar um problema que ele vinha trabalhando exaustivamente já há algum tempo, na tentativa de rearranjar os 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio da fórmula do benzeno, e via-se constantemente perplexo e incapaz de solucionar a questão. Cansado e exaurido, transferiu o pedido para o subconsciente. Pouco tempo depois, quando estava para entrar em um ônibus em Londres, seu subconsciente apresentou à sua mente consciente uma imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si, como um catavento. Essa imagem, a partir do próprio subconsciente, deu a ele a resposta que há muito tempo procurava e que resultou no rearranjo circular dos átomos que é conhecido como o anel de benzeno. Como um cientista notável gerou suas invenções. Nikola Tesla foi um brilhante cientista que produziu as mais surpreendentes invenções. Quando uma ideia para uma nova invenção vinha em sua mente, ele a desenvolvia em sua imaginação, sabendo que o subconsciente reconstruiria e revelaria à sua mente consciente todas as partes necessárias para a sua concretização através da fabricação. Por meio da contemplação silenciosa de cada melhoria possível e sem nem mesmo perder tempo com a correção de defeitos, ele era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito imaginado em sua mente. Costumava dizer: invariavelmente meu dispositivo funciona como imaginei que funcionaria. Em 20 anos, não houve uma única exceção. Como um naturalista famoso solucionou seu problema? O professor Agassiz, naturalista famoso, descobriu as atividades incansáveis de seu subconsciente enquanto dormia. Sua esposa, na biografia que escreveu do célebre marido após sua morte, fez o seguinte relato. Fazia 2 semanas que Agassiz lutava para decifrar a impressão um tanto obscura de um fóssil de peixe na laje de pedra em que foi preservado. Cansado e perplexo, finalmente colocou seu trabalho de lado e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois, acordou uma noite convencido de que, enquanto dormia, tinha visto seu peixe perfeitamente restaurado com todas as partes que faltavam. Porém, quando tentou manter e fixar a imagem, essa lhe escapou. Entretanto, foi bem cedo ao Jardim des Plantes, pois achou que, se olhasse novamente para a impressão, veria algo que o colocaria na pista de sua visão. Em vão, pois o registro borrado estava negro como nunca. Na noite seguinte, viu o peixe novamente, mas sem nenhuma pista satisfatória. Quando acordou, a imagem do peixe desapareceu de sua memória como antes. Na esperança de que a mesma experiência pudesse se repetir na 3ª noite, colocou um lápis e uma folha de papel ao lado da cama antes de dormir. Assim, antes de amanhecer, o peixe reapareceu em sonho. No primeiro momento de forma confusa e depois com tanta nitidez que o professor não teve mais dúvidas quanto às suas características zoológicas. Ainda meio adormecido na total escuridão, desenhou essas características na folha de papel da cabeceira. De manhã ficou surpreso ao ver as características registradas no desenho noturno que achava impossível que o próprio fóssil pudesse revelar. Voltou ao Jardim des Plantes e, com a orientação de seu desenho, conseguiu talhar a superfície da pedra embaixo da qual se ocultavam as partes do peixe. Uma vez completamente exposto, verificou que o fóssil correspondia tanto ao sonho quanto ao desenho e pôde, portanto, classificá-lo com facilidade. Um médico influente solucionou o problema do diabetes. Segue a essência de um artigo que descreve a origem da descoberta da insulina. Cerca de 40 anos atrás ou mais, Dr. Frederick Banting, um brilhante médico cirurgião canadense, concentrava sua atenção nos estragos do diabetes. Naquela época, a ciência médica não oferecia nenhum método eficaz para deter a doença. Dr. Banting
Passava um tempo considerável entre experiências e estudos baseados na literatura internacional sobre o assunto. Numa determinada noite, chegou à exaustão e caiu no sono. Enquanto dormia, o subconsciente o instruiu a extrair o resíduo do tubo pancreático, degenerado de cachorros. Essa foi a origem da insulina, que tem ajudado milhões de pessoas em todo o mundo. Nota-se que o Dr. Benton insistira conscientemente no estudo do diabetes por um determinado tempo em busca de uma solução, de uma saída, e seu subconsciente respondeu de forma adequada. Isso não significa que é sempre possível obter uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar a chegar. Não se deve desanimar. É preciso continuar transmitindo o problema todas as noites para o subconsciente antes de dormir, como se nunca tivesse feito isso antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de se considerar a questão como um problema maior do que deveria, ou de se acreditar que vai levar muito tempo para solucioná-la. O subconsciente é atemporal e não tem limites. Deve-se dormir acreditando que terá a resposta no presente momento. Não é preciso que se espere uma resposta no futuro. O importante é ter fé permanente no resultado. O leitor deve se convencer agora, enquanto lê esse livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para o seu problema. Como um cientista e físico famoso escapou de um campo de concentração russo, o Dr. Lothar von Blanchschmidt, membro da American Rocket Society, uma sociedade de foguetes, e ilustre engenheiro eletrônico de pesquisa, contou como usou seu subconsciente para se livrar da morte certa nas mãos de guardas brutais em uma mina de carvão de um campo de concentração na Rússia. O resumo do seu relato. Fui prisioneira de guerra em uma mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo ao meu redor naquele campo de concentração. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Após um breve exame médico, destinava-se uma cota de carvão para cada pessoa. A minha cota era de 140 quilos por dia. Caso algum homem não atingisse a sua cota, sua ração de alimento, que já era pequena, era cortada, e em pouco tempo ele jazia em descanso no cemitério. Comecei a me concentrar em minha fuga. Eu não sabia que o meu subconsciente encontraria o caminho, de alguma forma. Minha casa na Alemanha estava destruída, minha família exterminada, todos os meus amigos e antigos colegas também tinham sido mortos na guerra ou estavam em campos de concentração. Falei ao meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um caminho. Tinha visto fotos de Los Angeles e me lembrava de algumas avenidas muito bem, assim como de alguns edifícios. Todo dia e toda noite imaginava que estava andando pelo Wilshire Boulevard com uma garota norte-americana que conhecia em Berlim antes da guerra. Ela hoje é minha esposa. Na minha imaginação, visitávamos as lojas, andávamos de ônibus e comíamos em restaurantes. Todas as noites eu fazia questão de conduzir meu automóvel norte-americano imaginário para cima e para baixo pelas avenidas de Los Angeles. Isso tudo era vívido e real para mim. Essas imagens na minha mente eram tão reais e naturais quanto uma das 3 árvores do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs o chefe da guarda contava os prisioneiros enquanto estavam em fila. Ele costumava contar 1, 2, 3, etc. E quando falava 17, meu número na sequência, eu dava um passo para o lado. Entretanto, em um determinado dia, o guarda foi chamado por um instante e, quando retornou, começou a contagem no homem seguinte como o número 17, por engano. Quando formamos a fila novamente, na mesma noite, o número de homens era o mesmo e não deram falta de mim.
e levou um longo tempo até que descobrisse. Saí do campo sem ser detectado. Continuei andando por 24 horas e só descansei no dia seguinte, em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens. Descobri que havia trens de carvão com um destino para a Polônia e viajei num deles durante a noite até que por fim desembarquei naquele país. E com a ajuda de amigos consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palácio Hotel em Lucerna, conversei com um homem e sua esposa, ambos norte-americanos. O homem me perguntou se eu gostaria de ser um hóspede em sua casa em Santa Mônica, na Califórnia. Aceitei. E quando cheguei em Los Angeles, constatei que o motorista do casal dirigiu ao longo de West Side Boulevard e de muitas outras avenidas que eu havia imaginado de forma tão vívida durante os vários meses passados nas minas de carvão da Rússia. Reconheci os edifícios que tinha visto em minha mente com tanta frequência. De fato, parecia que eu já tinha estado em Los Angeles. Consegui alcançar meu objetivo. Nunca vou deixar de admirar as maravilhas do subconsciente. Na verdade, o subconsciente tem caminhos que ainda desconhecemos. Encerro esse vídeo por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido a se inscrever agora, deixar o seu like e acionar o sininho das notificações. E aguardo você amanhã por aqui, ao meio-dia. Obrigada e até lá!